Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Em breve vamos começar o nosso devocional. Tá bom, irmãos, eu vou começar para não me alongar muito, tá bom? Vou começar orando. Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos permite, que o Senhor fale conosco nesse devocional, fale ao nosso coração sobre os sofrimentos que passamos, nos ajude a compreender a importância de caminhar, Pai, como o Senhor caminhou, compreendendo o sofrimento e crescendo, amadurecendo para a glória de Deus por meio dele também. Fala conosco e nos transforma, ó Deus. Amadurece o nosso coração à semelhança de Cristo. Amém. O nosso devocional hoje, irmãos, vai ser no texto de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. É o texto que eu vou seguir hoje para o nosso devocional. E assim, eu tenho lido um livro que eu tenho gostado bastante, que chama Alegria no Sofrimento, do pastor Matt Chandler. É um livro que fala sobre o sofrimento da vida cristã, né? Então acho que já faz uns 3 devocionais que eu tenho falado sobre o sofrimento, né, e em várias perspectivas, né? No livro ele traz várias perspectivas sobre o sofrimento, e eu tenho pensado bastante sobre esse assunto, né? E quanto mais eu tenho pensado sobre esse assunto, mais eu tenho enxergado algumas questões, até na minha própria vida, né? Onde a gente tende a fugir do sofrimento, a não querer encarar o sofrimento, né? Da forma correta. Mas a perspectiva que eu quero trazer hoje, né, diferente da semana passada, é falar sobre a vida cristã em si, né? Quando a gente entra na vida cristã, muitas vezes a gente pensa que Jesus é um resolvedor de problemas, né? Eu vou entrar para a vida cristã e meus problemas vão acabar, meu sofrimento não vai existir, né? E até existe uma teologia, né, por trás disso, onde se você está sofrendo é por falta de fé, se você está sofrendo e tendo problemas, falta de dinheiro, falta de coisa, tudo é por causa de falta de fé, você não está crendo o suficiente em Jesus, por isso que ele não está te dando as bênçãos que você deveria ter. E na verdade, totalmente, não vou dizer ao contrário, mas não tem nada a ver com essa realidade que é ensinada e pregada muitas vezes hoje em dia, né? Então, o sofrimento faz parte da vida cristã, né? Jesus já havia avisado isso, que nós iríamos sofrer por causa dele, né? Por crermos nele, por termos uma vida nele. E o texto de hoje que eu quero trazer, ele traz uma parte onde a gente vai naturalmente sofrer como cristãos, né? No texto de Lucas 9, porque é uma transição de uma vida para uma nova vida. E essa transição traz uma ruptura que é dolorida e que é sofrida, né? Você sai de uma vida de pecado, imerso numa vida natural de pecado, para uma vida de caminhar em direção a uma santidade, né? E isso traz uma ruptura grande, ao qual é sofrido, o qual é difícil, né? Mas o galardão final é muito bom e muito proveitoso, né? Então eu queria hoje conversar com vocês baseado nesse texto sobre essa questão, né? E o texto de Lucas 9, 23 e 24 diz o seguinte: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então esse texto é bem conhecido, é bem famoso, né? E talvez às vezes é mal compreendido também, como existe essa teologia ao qual distorce a realidade do sofrimento, né, e das bênçãos. Mas Jesus não quis dizer, né, como talvez alguns interpretam, que a cruz seja um fardo a se carregar, né? Por exemplo, meu filho é um fardo, né? Esse moleque é uma peste, só faz arte, né? Ou meu chefe é a minha cruz, né? Porque é chato, né? Só fica me importunando, fica fazendo coisas erradas, né? Ou botar um estigma em alguém, né? Ou em coisas como cruz, né? Na verdade, essa é uma visão popular, né? do que é a cruz, né? Mas o fato da cruz, né, para nós cristãos ser algo importante, né,
que nos traz a lembrança do que Cristo fez, lembrança daquilo que nos traz vida, daquilo que nos traz esperança. A cruz em si só, ela tem um símbolo, né? Ela tem um sinal, que é a morte, né? É o sofrimento, né? E morte. Então, quando Jesus fala sobre tomar dia a dia a sua cruz, ele exatamente está querendo dizer que a cada dia, dia após dia, nós precisamos sacrificar o que nós somos, para que a gente possa caminhar, né, e segui-lo, né? A gente não pode seguir a Jesus vivendo uma vida ao qual nós vivemos focado em nós. Eu não consigo viver para Jesus vivendo uma vida como um homem natural, pecador, mas sim de alguém já que sacrifica e mortifica a sua natureza, o seu antigo eu, para seguir Jesus. Porque ele continua no versículo, né, para explicar melhor o que significa a sua cruz, né, e segui-lo. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser viver a sua vida da forma como você vive, de forma natural, você vai perdê-la, né? Porque você não vai seguir a Cristo dessa forma. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então o ponto de Jesus aqui é justamente esse: você se mortificar, você perder a sua vida, você perder os seus desejos, você mortificar aquilo que você é, os seus desejos mais intensos, né? O seu pecado, para seguir Jesus. Esse vai ganhar a vida, né? A vida de fato, né? Não é que a vida só vivida, mas a vida de fato, a vida plena, a vida eterna em Cristo. Então a cruz ela tem esse significado, morte, né? Tomar a sua cruz dia a dia e seguir a Jesus significa plenamente mortificar o eu. E aí é onde está essa ruptura que eu falei, né? Quando a gente transita dessa vida de alguém do velho homem para o novo homem, essa ruptura traz um sofrimento. Então a luta contra o nosso eu, né, a vida cristã por si só, ela é uma vida que nos leva a um sofrimento natural, porque nós estamos lutando intensamente e continuamente contra o nosso próprio desejo, né? E a nossa vontade muitas vezes é mais forte, né? E a gente cai e peca, né? E o Senhor é quem nos restaura, quem nos levanta. Mas essa luta, ela deve ser árdua, ela deve ser algo que mostre para nós, né, o nosso desejo, onde está o nosso coração. Se o nosso desejo é Cristo, então nós vamos mortificar naturalmente a nossa carne dia após dia. Enquanto nós caminhamos com o Senhor, enquanto nós desejamos o Senhor, nós estamos mortificando a nossa carne. Quando nós caminhamos pelos nossos próprios desejos, nós estamos alimentando o nosso coração, estamos alimentando a nossa vontade, né? E nós não estamos amando o Senhor dessa forma. Então precisamos ter essa plena noção de que precisamos morrer. E essa morte vai ser dolorida, essa morte vai nos trazer sofrimento. Então a vida do cristão naturalmente vai ser caminhar em sofrimento, porque é uma luta contra o pecado, é uma luta contra os nossos desejos, é uma luta contra o nosso coração, e o nosso coração ainda não foi transformado, o nosso coração ainda não foi completamente regenerado, né, como vai ser na glória em Cristo. Enquanto isso nós lutamos com a nossa velha natureza, que ainda há de ter seus traços dentro do nosso coração, né? Então muitas pessoas distorcem, né, essa visão da cruz, distorcem essa realidade, né, que o cristão não deve sofrer, quando na verdade nós já entramos num caminho onde o sofrimento é a realidade do cristão, né? Não tem como a gente viver uma vida sem sofrimento, porque a luta do pecado está ali, né? Então assim, seguir Jesus é fácil quando a vida parece correr sem problemas, né? Quando está tudo bem, né? O nosso verdadeiro compromisso com Ele é revelado durante as provações. É na hora da dificuldade, é na hora do problema, é quando você comete um pecado grave, né, um tipo de pecado, e você se comporta de forma talvez bem, querendo resolver o seu problema, né? É na hora das provações que o nosso compromisso com Ele se manifesta de forma mais plena. E Jesus assegurou-nos que as provações iriam vir, né? Como está escrito em João 16:33. O discipulado, né, exige o sacrifício, né? E Jesus nunca escondeu-se de nós, né? Esse sofrimento ao qual nós vamos ter de caminhar dia após dia com Jesus.
né? E no próprio capítulo 9, né, um pouquinho mais à frente, Jesus tem uma conversa com 3 homens, né? Ele não é identificado quem são as pessoas, não fala os nomes, mas simplesmente ele nos dá traços dessa realidade difícil que é transitar entre a vida com Cristo, né? Esse sofrimento de querer se livrar do velho homem com o do novo homem, dessa realidade de trocar os nossos desejos, né? Que a vida em Cristo é uma troca de desejos também. E nos versículos de 57 a 62 do próprio capítulo 9 diz o seguinte: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então Jesus se encontra com 3 pessoas, né, diante dele ali. E essas 3 pessoas têm respostas diferentes, né, que revelam seus corações, suas motivações para não seguir Jesus, né? Jesus chama os 3 a segui-lo, né, a viver uma vida com ele, né? E os 3 dão 3 respostas diferentes, né? Porque Jesus sabia o coração deles, Jesus sabe o nosso coração, Jesus sabe quais são os ídolos que estão dentro do nosso coração, aquilo que talvez nós trocamos muitas vezes, né? Tiramos Deus e colocamos no lugar. Então, no primeiro caso aqui, o homem diz o seguinte, né? Jesus, eu vou te seguir para onde você for. Jesus fala: as raposas têm seus covis, as aves do céu o ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. Talvez esse homem tivesse apegado às seus bens materiais, né? E não seguiu Cristo por causa do que tinha, né? Talvez de riquezas, alguns bens materiais, né? O segundo, Jesus fala: segue-me. Ele respondeu: permite primeiro sepultar meu Pai, né? Mas Jesus insistiu: deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos. Talvez era alguém que era apegado à família, né? Não conseguiria se desvincular da família para poder seguir a Jesus, né? Era um preço para ele muito alto a pagar, se desvincular da sua família para seguir a Cristo. E o último, deixa-me primeiro despedir da minha casa, né? Porém, ele falou que Jesus disse para ele: quem botou a mão no arado não pode olhar para trás, né? Não é digno do reino de Deus. Talvez também fosse alguém em dúvida sobre o seu caminhar no reino de Deus. Então são 3 pessoas, né, que Jesus encontra, e todos esses momentos no qual ele encontra com essas pessoas, né, a resposta que ele tem é justamente: ixi, não posso seguir o Senhor porque eu tenho coisas para fazer, né? Eu vou ter que abrir mão da minha realidade para poder seguir o Senhor, né? Então Jesus nos chama a segui-lo, e muitas coisas vão aparecer para nós que vão ser complicadores para seguir a Jesus. Puxa, eu vou ter que seguir a Jesus. Agora, como é que eu vou lidar com isso no meu trabalho? Como é que eu vou dizer que eu sou crente no meu trabalho? Como é que eu vou dizer, né, que eu sou crente para minha mãe, que talvez seja de outra religião, né, fervorosa em outra religião? Como é que eu vou falar para os meus pais que eu vou ter que esperar, eu vou ter que esperar agora para namorar alguém sério para casar, né? Como é que meu pai vai encarar isso, né? Talvez meu pai vai achar que eu sou, talvez eu não tenho vontade de namorar, que eu quero ficar sozinho, ou que talvez eu mudei a minha concepção sobre a sexualidade. Não sei, mas são questões que vão ser levantadas quando nós entramos para seguir a Cristo. Seguir a Cristo, então, vai fazer com que nós mudemos o padrão, mudemos os nossos desejos, mudemos o contexto onde a gente talvez esteja, e tudo isso vai nos trazer sofrimento, vai nos trazer dificuldades, vai nos trazer provações. Então entrar no reino de Deus não é algo que parece tão simples, simplesmente segue a Jesus e vamos lá e continua tudo a mesma coisa. Não é. Há uma mudança, há uma necessidade de mudar de realidade, de mudar de desejos, de coração, mudar toda a concepção que nós temos, que não é aquilo que Jesus quer para nós, mas precisamos mudar. E tudo isso vai ser um choque, vai ser algo que vai trazer um reflexo e que vai ser muitas vezes até sofrido e dolorido, né?
Então seguir Jesus vai exigir renúncias, seguir Jesus vai exigir mudanças de vida, seguir Jesus, né, é a marca que mostra se somos discípulos ou não. Seguir Jesus vai marcar o início de muitas dores e de sofrimento. A vida do cristão, naturalmente a gente vai sofrer, né? Justamente por só seguir a Cristo. Isso vai ser algo que vai acontecer de fato, né? Mas o ponto fundamental e mais importante de tudo, né? E que é o central da vida cristã, que é Cristo. Irmãos, apesar de ser algo que vai ser difícil, que vai ser dolorido, Cristo vale a pena, né? Vale a pena estar com Cristo, né? Essa realidade a qual nós temos, porque o preço que nós pagamos é alto, mas o preço maior, né? O fardo ao qual nós carregávamos, que era o pecado, isso já foi pago, né? Então seguir a Cristo vale a pena, porque nele nós encontramos algo muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos dar, que é a vida eterna, que é a salvação de estar com Ele. Então a gente não vai para o céu para estar lá simplesmente junto, livre do pecado, né? E uma vida boa, sem sofrimento, sem políticos ruins. Não é um lugarzinho bonzinho para qual a gente está caminhando, mas é um lugar bom que a gente está caminhando para estar com Cristo, porque Ele é a vida, Ele é as bênçãos, Ele é tudo o que nós temos de melhor na nossa vida. Ele é o tesouro escondido, né, ao qual a gente achou, né? Na verdade a gente foi achado por Ele. Ele é o nosso maior tesouro. Então vale a pena caminhar, vale a pena estar com Cristo, porque somente nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Apesar de sofrimento, apesar de sofrermos, apesar de estarmos em dificuldades, Cristo não vai nos abandonar. Ele prometeu que estaria conosco para sempre, né? Independente de circunstâncias, de momentos, Cristo estaria lá, mesmo no maior sofrimento, na maior dificuldade. Ele nunca nos abandonou e nós podemos ver, todos nós temos histórias para contar de bênçãos, né, que a gente não esperava e que nós alcançamos muitas vezes em Cristo, né? O consolo, né, que nós temos nele é incomparável. Nada pode nos comparar, pode nos consolar, né, em momentos de dificuldade como o Senhor. Lembrar do que Ele fez, lembrar do que Ele vai fazer por nós ainda, daquilo que nos está proposto no céu, né? A glória que nos espera é muito maior do que qualquer tipo de sofrimento que nós experimentamos aqui, que nós ainda vamos experimentar na nossa vida. Então, o sofrimento é real, mas Cristo é muito mais real, e nele nós experimentamos o doce, né? O doce quando o amargo chega, né? Quando o pecado vem, Cristo é doce, né? Cristo é aquilo que vai transformar aquela amargura da nossa realidade do pecado, o nosso sofrimento, a nossa dor, em algo doce, em algo que nos traz paz, né? Só nele podemos encontrar isso. E o último texto, né, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui para encerrar o nosso devocional de hoje, é um texto de 2 Coríntios 6. Eu vou ler só o versículo 10, né, para não me alongar muito aqui. O versículo 10 diz o seguinte: 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa era a realidade de Paulo enquanto ele vivia seu ministério, né? Enquanto ele caminhava com Cristo, pregando o evangelho, né? Formando igrejas, fortalecendo igrejas. E era essa a realidade a qual ele vivia dentro do seu ministério. Muitas vezes entristecido por diversas coisas que aconteciam, mas sempre alegres, né? E o ponto dele aqui do texto é que Cristo era o cerne de tudo para ele, né? Então, entristecido por diversas coisas, mas alegre por causa de Cristo. Pobre, muitas vezes não tendo nada, mas enriquecendo a muitos, né? Por meio da palavra de Cristo. Nada tendo, né? Às vezes não possuindo nada em mãos, passando dificuldade, mas possuindo tudo, porque ele estava com Cristo, né? Então Cristo era o cerne, é tudo, né, na vida do cristão. Ele é o cerne, é algo fundamental ao qual a gente não deve nunca esquecer que nós precisamos sempre se agarrar em Cristo em toda e qualquer circunstância, porque Cristo é o que nos traz a paz, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso grande tesouro, né? Aquele que morreu na cruz por nós, nos trazendo vida, né, e paz com Deus. Então, irmãos, de fato, a realidade do sofrimento na vida cristã é real, né? Mesmo
mesmo que esteja tudo bem, a sua luta com o pecado naturalmente já vai trazer esse sofrimento, porque essa ruptura entre o homem natural e o homem que agora vive a vida na luta contra o pecado, na luta contra os seus próprios desejos. Mas Cristo é tudo que nós precisamos para vivermos essa vida plena, essa vida em paz, né? Buscando a paz, buscando algo doce no meio da amargura, do sofrimento. Cristo é o que adoça a nossa vida. Amém? Vamos orar para a gente encerrar a nossa devocional de hoje. Senhor, obrigado, Pai, pela morte de Cristo e pela sua ressurreição, que nos promove em vida e paz com o Senhor. E só por meio de Cristo podemos experimentar o doce do perdão, o doce da paz, o doce de uma vida de satisfação em Cristo. Porque as amarguras da vida são muitas, mas Cristo é muito mais doce do que qualquer coisa que passemos durante essa vida, durante os nossos sofrimentos, durante as nossas dificuldades e provações. A vida do cristão já é por si só uma vida onde nós lutamos contra o pecado, sofremos por causa dos pecados, mas o Senhor já venceu essa guerra. As batalhas muitas vezes que travamos podem ser perdidas, mas a guerra já está vencida. Nós já olhamos para o fim da nossa vida como vitoriosos, Pai, por causa de Cristo. Nos ajude a compreender a realidade do sofrimento e sofremos, ó Deus, quando sofremos, que possamos sempre estar buscando o Senhor, que é o cerne, é o fundamento da nossa vida. É no Senhor que encontramos o doce da paz, o doce consolo e a doce satisfação, Pai, a alegria e o contentamento em Ti. Obrigado por Cristo Jesus. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Nos ajuda a caminhar com essa visão, com esse foco, amando o Senhor mais do que tudo, Pai. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo Teu povo, Pai, que tem se reunido ali para a glória do Teu nome. Abençoa nossos pastores. E é em nome de Cristo que eu peço, Pai, e Te louvo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Um bom dia, bom restinho de semana. Que Deus os abençoe. Se Deus quiser, nos vemos domingo. Até mais, irmãos. Deus abençoe.